Fala galerinha, beleza? Então, na aula de hoje nós vamos falar sobre retas que formam ângulo reto, beleza? Então olha só, toda, nós já vimos anteriormente, né, que quando duas retas se cruzam, nós vamos possuir quatro ângulos, né? E esses quatro ângulos eles são congruentes 2 a 2, né? E agora nós vamos falar quando nós temos duas retas que se cruzam formando um ângulo reto, ou seja, formando um ângulo de 90 graus. Quando nós temos essas retas se cruzando dessa maneira, além de elas serem chamadas de retas concorrentes, elas são chamadas de concorrentes perpendiculares, ok? Falou em perpendicular, pessoal, falou nessa palavra aqui, ou ângulo reto, significa que forma ângulo de 90 graus. E nesse caso, nós temos os quatro ângulos exatamente do mesmo tamanho. Beleza? Então essa é alguma das particularidades que a gente precisa perceber, tá? Olha só, se duas retas são concorrentes e não são perpendiculares, disse que essas retas são oblíquas, ok? Nomezinho meio feio, mas é esse mesmo, tá? Então, eu tenho essas duas retas aqui, a reta R e a reta S. Elas estão se cruzando, estão formando aqui, nós temos esses dois ângulos iguais e esses outros dois ângulos iguais. Não são os quatro, tá? É igual a 2 a 2. Então, quando elas se cruzam assim, nós chamamos de retas oblíquas. Tranquilo? Elas são concorrentes e são oblíquas. Quando elas se cruzam formando o ângulo de 90 graus, nós chamamos elas de retas perpendiculares. Inclusive, pessoal, a simbologia, quando a gente fala que as retas são perpendiculares, seria esse T aqui, de cabeça para baixo. Então, quando eu tenho um T assim de cabeça para baixo, simboliza que eu tenho retas perpendiculares. E quando eu tenho duas barras assim, é que as retas elas são paralelas. Tranquilo? Percebam que não é complicado, pessoal. É um negócio bem simplesinho, mas que precisa um pouco de atenção da gente, tá? Se duas retas são reversas e formam um ângulo reto, as retas são chamadas de ortogonal. Reta reversa, pessoal, lembra? Vou colocar uma aqui e vou colocar uma lá atrás. Faz de conta que está reta. Tá, deixa eu fazer mais bonito. A gente pode fazer melhor. Tá, colocando uma aqui. E eu vou colocar uma aqui na frente. Então, essa reta aqui, pessoal, é como se ela estivesse lá no fundo. E essa reta aqui estivesse na frente. Mesmo elas não se cruzando, tenta imaginar que elas não se cruzam, tá? Deixa eu ver se eu faço uma coisa melhor aqui, para não ficar tão difícil. Mais ou menos isso. As duas retas elas não se cruzaram, ok? Mas elas formariam um ângulo de 90 graus. Se eu tentar olhar assim, ela forma um ângulo de 90 graus. Então, quando eu tenho retas reversas, lembrando que as retas reversas são retas que pertencem a planos diferentes, tá? E essas retas formam um ângulo de 90 graus, eu conseguiria olhar ela formando o ângulo de 90 graus, elas são chamadas de retas ortogonais, ok? Então, muita atenção a esses nomes, tá? Então, vamos tentar fazer um repeteco aí para ficar mais fácil. Cruzou, duas retas cruzaram, elas são concorrentes, ok? Cruzou em um único ponto é chamado de concorrente. Cruzou formando um ângulo reto são chamados de retas perpendiculares. Cruzou formando um ângulo que não é reto, formando ângulos quaisquer, ou seja, não é perpendicular, nós chamamos de retas oblíquas. Retas reversas, ou seja, retas que estão em planos diferentes, mas que formam um ângulo de 90 graus, aí nós chamamos de retas ortogonais. Tranquilo? Então percebam que não é complicado. Vamos dar uma olhada nesse exemplozinho aqui, para a gente tentar compreender um pouco mais. Vamos lá. Consideramos o cubo A, B, C, D, E, F, G, H. As retas G e H, deixa eu colocar aqui para ser a reta, G e H. Então nós temos G e temos H. Então ela vai aqui, é essa reta.
é isso que você tem que fazer quando for analisar o exercício, tá? E as retas G e C são concorrentes. G e C, ó, G e C. São concorrentes. Quando elas são concorrentes, o que acontece? Elas se cruzam num ponto, ok. Aí, se elas se cruzam num ponto, elas podem ser perpendiculares e podem ser oblíquas. Vai depender do ângulo. Vamos continuar a ler. São concorrentes em G, ou seja, esse é o ponto onde elas concorrem, onde elas se cruzam, e formam um ângulo reto. Então, formando um ângulo reto, automaticamente essas duas retas já são o quê? Já são perpendiculares, a gente já consegue enxergar isso. Logo, são perpendiculares, ó, nem precisei ler. As retas A e B, retas A e B também aqui, ó, A e B. E G e C, essa reta lá de trás. São reversas, lembrando, retas reversas estão em planos diferentes. E observa que A e B está aqui na frente e G e C está lá atrás. Mas olha que interessante, elas estão formando um ângulo de 90 graus. Logo, elas são chamadas de ortogonal. Beleza? Então, olha que legal, pessoal. Olha essa simbologia. Então, quando eu tenho o T normal, de cabeça para baixo, eu indico que duas retas elas são perpendiculares, ok? Perpendicular a determinado ponto. Nesse caso, perpendicular ao ponto G. E A e B. Olha, esse símbolo é muito parecido, mas cuidado para não confundir. Também é um T, só que a perninha do T, ela não cruza com a barrazinha lá embaixo. Ó. Ela tem um espaçozinho. E ela também é um pouquinho mais escura. Então, quando aparecer essa simbologia, significa ortogonal. Beleza? Então, são esses detalhes que a gente precisa observar. Então, espero que vocês tenham gostado. É uma aula simples, é uma aula fácil, mas é sempre bom você estar dando uma revisada. Até porque esses nomes, perpendiculares, oblíquos, ortogonal, todos eles caem em alguma questão. Não necessariamente para você resolver a questão na hora do vestibular. Não necessariamente para você responder a questão, mas te ajuda a resolver, porque quando você entende que é perpendicular, automaticamente já te leva a um ângulo de 90 graus, entendeu? Então essas situações, esses nomes, eles são importantes. Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.